Não é de hoje que se pergunta sobre carnaval, não é hoje que é um tema recorrente em muitas conversas de congregados marianos, em muitas reuniões de formação sobre o carnaval, sobre o que deixa de ser e o que o congregado faz nesse dia. Nesse vídeo você vai sacar, vai entender um pouco sobre essa festa e o que isso tem a ver com a congregação mariana. Veja só. Meu amigo, salve Maria! Mais um vídeo no canal e dessa vez uma coisa que faz parte da nossa cultura brasileira e também faz parte também de uma tradição, vamos dizer assim, principalmente no século XX. Século XX. Tem nada a ver com o Brasil Colônia, não tem nada a ver com as festas pagãs de outrora, não tem nada a ver. Isso é uma coisa criada nas cidades no século XX, que é a festa do carnaval. Todo mundo já escutou falar que é uma festa pagã, que foi cristianizada pela igreja, que foi levada ao seu termo para deixar as pessoas ficarem um pouco mais contentes, relaxadas para a grande quaresma que ia acontecer. Mais ou menos, não era bem por aí. Algumas pessoas comemoravam o carnaval, e isso vindo de uma tradição dos portugueses, porque a quaresma para os portugueses de outros séculos passados era muito rígida. Para você ter uma ideia, há famílias que nem colocavam carne seca no feijão em dias de abstinência. E não se penteava cabelo na Semana Santa, não se fazia barba, os homens, em algumas ocasiões. A quaresma era muito rígida. Pode vir do jansenismo? Sim, pode, mas o fato é que era muito rígido isso. Então, diz-se que o carnaval foi feito para que a pessoa relaxasse um dia antes, terça-feira de carnaval, chamada terça-feira gorda, né? Que é gordura no sentido de relaxamento, de bebida, de comida, que isso não ia ser mais permitido a partir da quarta-feira de cinzas, o início da quaresma. Muito bem. Não era uma festa pagã que se tornou católica, simplesmente era um costume, uma tradição popular, que isso foi acontecendo. No início do século XX, no Brasil, melhor dizendo, na cidade do Rio de Janeiro, capital da República, as coisas começaram a desenvolver. As coisas começaram a existirem blocos, existirem pequenas manifestações nos bairros. Os bairros eram muito de casas, era uma coisa mesmo, entre vizinhos mesmo, uma coisa muito local, muito pequena. Na época do Estado Novo, mais ou menos na década de 30, a coisa começou a crescer e se tornou uma grande festa popular. Como Getúlio Vargas queria governar tudo com mão de ferro, na época, o que aconteceu? Ele fez com que surgissem os grêmios recreativos e escolas de samba. É aí que alguns historiadores dizem que surgiu as escolas de samba brasileiras, por agremiações criadas pelo nosso então presidente da República, para que fossem organizadas essas festas. Isso é uma atitude bem ditatorial, seria isso? Seria o termo? Vamos lá. É uma atitude muito centralizadora, até mesmo da diversão popular. Só que, na verdade, não se sabe se o tiro saiu pela culatra, não se sabe se isso aconteceu de prejuízo ou de benefício para a festa popular. O que se sabe é que a partir daí o carnaval foi encarado como algo mais sério, e essas morros do Rio de Janeiro,
que se tornaram depois as favelas, mas naquele tempo eram lugares de pessoas simples, pessoas pobres, muitas vezes iletradas, que gostavam muito do samba, que surgiu também no Rio de Janeiro na década de 10. E a partir daí se surgiu essa propagação do samba como a música do carnaval. E a coisa foi desencadeando uma série de revoluções dos anos seguintes. A partir dos anos 70, com a entrada de muito dinheiro, e muito dinheiro, na maioria das vezes, na época de contravenções, e também por um relaxamento da moralidade na sociedade, as coisas começaram a piorar. O que era uma festa inocente, uma festa com fantasias, confete serpentina e brincadeiras, às vezes até de mau gosto, mas muitas vezes inocentes mesmo, se tornou algo basicamente pecaminoso, basicamente imoral, basicamente pornográfico. Por mais que os defensores do samba dizem que não era, mas se tornou. E surgiu então a indústria da escola de samba. E o carnaval hoje em dia deixou de ser esse apelo popular e se tornou uma grande festa para turista. Me desculpe, mas é real. Você não vê grande apelo em muita gente para brincar o carnaval como era no início do século XX. Você não vê muita gente para o carnaval como era em outras décadas do século passado. Uma prova mais contundente disso é que, por exemplo, o Rio de Janeiro e outras grandes cidades onde o carnaval é uma movimentação praticamente total da cidade, uma grande parcela da população vai viajar. Eles não querem celebrar o carnaval, eles não querem dançar o carnaval, eles querem fugir disso. Não estou falando de gente religiosa, é gente comum, gente sem religião, que não tem nada a ver com isso. É uma coisa que eles querem ir embora, querem ir para a praia, para viajar com parentes longe, no interior, viajar para outros lugares até do mundo, mas não querem ficar na cidade no carnaval. Se o carnaval é a festa popular, então por que o povo vai embora? É próprio o carnaval para os congregados? Não, não é. Me desculpe você que dança o carnaval, me desculpa você que gosta de samba, eu também gosto de samba, acho muito bom, acho muito legal, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O carnaval não é para congregados. Devemos preocupar com desagravos, como nós fazemos as ofensas ao Imaculado Coração, ao Sagrado Coração de Jesus. Devemos nos preocupar com isso. Meu amigo, nós devemos nos preocupar com desagravos todos os dias da nossa vida. Nós devemos nos preocupar em desagravar o coração de nosso Senhor todo ano. Não é somente pelo carnaval, não é somente por uns dias que são piores do que os outros. Não, devemos fazer sempre. Se há um costume em sua localidade de pessoas que fazem essas atitudes de desagravo, participe. Faça também. Se for possível, pertinente, faça também. Se não, reze em suas orações pessoais por essas pessoas que muitas vezes ofendem, e agora cada vez mais e mais diretamente, a Sagrada Fé. Devemos viajar, fazer retiros, o quê? Se você puder sair disso, viajar para a casa de um parente, ir para algum lugar, bom,
Se você quiser fazer um retiro, melhor ainda. As congregações marianas estão começando a retomar os seus retiros, como eram grandes no passado. Chegava até a parar, muitas vezes, grandes quantidades de pessoas. Existiam retiros que eram na base de centenas de congregados marianos, que se reuniam em conventos, em escolas católicas e passavam todos os dias do carnaval em retiro. É um grande ato de desagravo se você pensar por esse lado, e uma grande oportunidade do congregado cumprir aquela parte da regra que diz que ele deve fazer o retiro inaciano anualmente. Então você mata dois coelhos com uma só pancada. Uma coisa interessante é o seguinte: é um excelente, talvez um dos melhores modos de ver se a pessoa tem vocação para a congregação mariana. É exatamente isso. Se o cara é carnavalesco, se o cara gosta muito do carnaval, se preocupa com fantasia, meu amigo, muito dificilmente ele será um congregado. Pode até gostar muito da congregação mariana, pode até favorecer a congregação mariana, ser um grande apoiador, mas ele ser um congregado é muito difícil, digo a você, talvez quase impossível dele ser. Não se trata de gosto, mas parece como água e óleo, não se misturam, por incrível que pareça, não se misturam. Os retiros atuais, feitos pela Canção Nova e outras comunidades católicas, movimentos, são uma resposta aos retiros que deixaram de ser feitos pelos congregados, deixaram de ser feitos pelas congregações marianas. E por que as congregações marianas deixaram de fazer esses retiros? Simplesmente porque o número de congregados foi caindo e era muito difícil fazer um retiro com poucas pessoas. Como é que você vai alugar um colégio, organizar um convento para uma meia dúzia de congregados? Fica difícil, fica muito complicado. Então isso começaram a cair em desuso e os congregados começaram a fazer retiros com outras associações, com outras espiritualidades que também promoviam os seus retiros. E as congregações marianas, elas se reuniam para fazer o número para esses retiros. Por isso que as federações fazem os retiros das federações, das congregações marianas. Na verdade, cada congregação deveria de fazer o seu próprio retiro e não a federação fazer um grande retiro para todos os congregados. Isso é um costume que foi se desenvolvendo a partir dos anos 80, onde não existiam muitos números de congregados marianos e também não existia muito número de congregações marianas. Então as federações, para juntar essas dezenas de congregados, faziam todas em um retiro. Os retiros eram mais ou menos 100 pessoas de toda a arquidiocese, quando que no passado os retiros de 100, 200 pessoas era de uma congregação mariana. É lícito esse papo de carnaval de paróquia? Não leva a mal. O carnaval não se adapta a nada. O carnaval é uma festa, vamos dizer, não pagã. O carnaval, ela é uma festa mundana. Não existe carnaval de paróquia. Não existe festinha paroquial. Não existe festinha de movimento. A alegria cristã, ela vem de dentro, não precisa se exteriorizar simplesmente numa grande festa sem sentido. A nossa vida já é alegre por si só, por exercermos o nosso cristianismo. Então, me desculpa, não leva a mal, mas não existe carnaval de paróquia. E o que eu devo fazer
nesse dia de carnaval. Fico trancado em casa, vendo filme, faça o que você quiser, mas só se afaste do carnaval. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado dessa pequena meditação sobre o carnaval. Espero que chegue essa mensagem a mais pessoas, mais congregados, para que possam pensar nessa época que é tão importante para nossas almas, nos quais podemos fugir das ocasiões de pecado. E aos que fazem o retiro nesses dias, aos que fazem orações nesses dias se preparando para a quaresma, um santo retiro para todos. Aquele abraço. Salve Maria!